Graça e paz, uma boa tarde a todos. Com alegria hoje que nós começaremos a última aula das Epístolas Gerais, a última aula, desse curso, e que hoje estaremos aqui, vendo a Epístola de Judas. Que Deus, nós agradecemos a Deus, porque nos deu a oportunidade de chegarmos até aqui, nesse tempo difícil, Eu acho que está sendo difícil para todo mundo, está sendo difícil, como está sendo uma luta, para nós termos nossa comunhão diária com Deus, nosso estudo da palavra, nossa meditação, Não sei se para vocês, mas para mim está sendo, também está sendo difícil, acredito que para vocês também. Mas que nós perseveramos, nós não desistimos, Nós podemos desistir da nossa comunhão diária com Deus, E também que nós não podemos parar nunca de estar estudando a palavra de Deus, lendo, e vendo tudo aquilo que Ele tem para nos dar diariamente. Amém, queridos? Que Deus abençoe cada um. Deus coloque teus anjos, ou envie seus anjos mesmo, para que guarde cada um que está em casa, está no seu trabalho, está onde que estiver, assistindo essa aula nesse momento, E que o Senhor possa estar abrindo suas mentes, abrindo seus olhos, seus ouvidos, para que a palavra possa estar entrando, a palavra possa estar sendo mesmo um medicamento para nós, curando nossas enfermidades, curando, tanto física quanto espiritual, quanto na alma, que essa palavra venha mesmo de encontro, mesmo aquilo que a nossa alma, nosso espírito, precisa, e não aquilo que o nosso coração quer. Amém, queridos? Então hoje, será a nossa última aula das Epístolas Gerais, Fé, Amor e Esperança, aula 10, falando sobre a Epístola de Judas, também é uma carta breve, uma breve carta, pequena também, mas muito pertinente, Então a gente vai ver na introdução, esboço da Epístola de Judas, o desafio, batalhar pela fé, o caráter e o destino dos falsos mestres, lembrai-vos das palavras dos apóstolos, e como batalhar pela fé. Então, a tradição cristã, com base em Mateus 13,55 e Marcos 6,3, afirma que Judas, o escritor da epístola, era um dos meio-irmãos de Jesus. Se assim é, ele, como Tiago, não se gaba de seu relacionamento familiar com Jesus. Em vez disso, ele simples e humildemente se declara servo de Jesus Cristo. Provavelmente Judas tenha escrito sua epístola quando viajava de igreja em igreja como evangelista. Sua carta foi escrita para combater os ensinos dos falsos mestres que penetravam na igreja, então, e enganavam muitos crentes. Sua palavra-chave para descrever esses homens é ímpios. Judas exorta os crentes a batalharem diligentemente pela fé. Perdão. Pela fé, tendo em vista a existência das doutrinas falsas. Esses crentes devem lembrar, esses crentes devem lembrar bem as palavras dos apóstolos para não se desviarem da sua fé original. Em sua segunda epístola, Pedro denuncia a licenciosidade e as doutrinas falsas como coisas futuras, enquanto que Judas, ao tratar do mesmo assunto, refere-se ao tempo presente, como se em seus dias já estivessem vendo aquilo que Pedro, pelo Espírito Santo, já falara. A autoria, O primeiro versículo da Epístola de Judas fala sobre seu autor, que se identifica como servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Tiago, sem dúvida, era o pastor da igreja de Jerusalém e irmão consanguíneo de Jesus, como está mencionado em Marcos 6,3 e Mateus 13,5,5. A tradição cristã afirma que Judas, o meio-irmão de Jesus, é o autor desta carta. Então, a data e o tema da epístola. O escritor não indica quando e nem para quem foi escrita a sua carta.
Alguns estudiosos acham que tenha sido enviada às igrejas judaicas da Palestina. Quanto à data em que foi escrita, a preocupação de Judas com as heresias que estavam surgindo e perturbando a igreja nos permite afirmar a data provável de 70 a 80 anos depois de Cristo. De acordo com o versículo 3, é evidente que o autor queria preservar uma exposição geral do Evangelho, mas por causa do surgimento e crescimento repentino de ensinos heréticos, de tendências imorais, conduzindo crentes à apostasia, o Espírito Santo guiou Judas a escrever em torno da ideia central de se batalhar pela fé. Esses falsos mestres, como vimos, eram de tal forma dissimulados que agiam como se fossem irmãos na fé. Os primeiros 16 versículos mostram por que devemos batalhar pela fé, por causa dos falsos mestres e suas doutrinas pervertidas. Os versículos restantes mostram como devemos batalhar e nos conduzir aos recursos espirituais de que dispomos isto. Então, o esboço, né, da Epístola de Judas, né, o tema é batalhar pela fé, né, dividido também em duas partes. A primeira, por que batalhar pela fé, vai do Judas, versículo 1 até o versículo 16. Né, o desafio é dividido em desafio batalhar pela fé, o caráter e o destino dos falsos mestres, e a profecia de Enoque se aplica aos falsos mestres. 2. O segundo tópico, como batalhar pela fé, Judas, versículo 17 ao 25. A exortação acerca da apostasia. B, edificando, orando, conservando e esperando no Senhor. C, a compaixão pelos que estão em dúvida. E D, a doxologia. Os escritos apócrifos, né? Apócrifos, é apenas um adendo aqui, né? O uso de escritos apócrifos, quer dizer, aqueles escritos que não foram e não são livros da Bíblia, né? Nessa epístola tem dado origem a muitos questionamentos, né? Uma citação quase integral do livro de Enoque nos versículos 14 e 15. Acho que foi na década de 70, né, foi encontrado vários manuscritos, né, chamados manuscritos do Mar Morto, né, foram encontrados em cavernas dentro de potes de vidros, né, e tinham vários outros livros, né, livro de Enoque, livro, né, vários, Evangelho de Baruque, então um monte de outras coisas lá, né, livros que não são livros canônicos, né, e que são alguns, né, muita coisa ficção, né, daquela época, mas alguns livros, né, nesse caso aqui o livro de Enoque, provavelmente circulava naquela época, né, circulava nessa época, né, aqui Judas acabou usando, né, parte desse livro, o livro de Enoque, né, ele entrou na Bíblia, né, no livro de Judas. Né? O versículo 9 contém matéria idêntica ao livro de Assunção de Moisés. Né? Então era mais um livro que naquela época, né, era corriqueiro nas igrejas, né, mas que não entraram no canon, que eles não entraram na Bíblia. A citação desses livros por Judas não significa que ele os estivesse aceitando como divinamente inspirados, mas que aceitou alguns trechos desses livros como verdadeiros. Né? Em Atos 17, 28, título 1:12, Paulo cita autores não inspirados. Logo, a inspiração divina de Paulo não está no conteúdo propriamente desses registros, mas no fato de registrados. Além disso, os escritores da Bíblia foram protegidos de erro pela inspiração sobrenatural e especial do Espírito Santo. Pode tratar-se aqui de um caso de revelação, uma vez relacionada à composição das Sagradas Escrituras. Toda a palavra de Deus foi inspirada, mas em toda ela foi dada por revelação, no sentido pleno, como estamos abordando aqui. Então, aqui no livro de Judas tem citações de livros, né, de homens que não foram inspirados por Deus, mas foi revelado para Judas, né, que aquilo que estava escrito nessa parte ali era verdade. Né? Então, por isso que eles fazem parte aqui, né, da Epístola de Judas. Também agora a gente vê aqui, né, assim como nós vimos lá, né, a semelhança, né, de 3 Pedro ali com alguma parte, né, com a segunda epístola de Pedro, a semelhança literária entre Judas e a segunda
Epístola de Pedro. Uma comparação entre a Epístola de Judas e o capítulo 2 da segunda Epístola de Pedro mostra que há algumas semelhanças. É possível que esses escritores sacros tenham lido os escritos um do outro. Todavia, temos a ressaltar que na composição das Escrituras está, acima de tudo, a soberania do Espírito. Pedro trata dos falsos mestres no sentido profético, enquanto Judas os menciona no presente. Então, Pedro, ele está profeticamente falando desses falsos mestres, e já Judas já fala que eles estão naquele tempo. O valor da epístola. O grande valor espiritual da epístola de Judas é a defesa da fé cristã. Vivemos uma época em que o conteúdo da Bíblia é posto em dúvida, em que a teologia modernista e especulativa é disseminada aos quatro ventos, é divulgada e aceita, anulando a separação entre a Igreja de Cristo e o mundo. Também anda por aí uma nova e forte onda de intelectualismo se apossando das escolas bíblicas e igrejas, que exalta a mente e a filosofia humana acima da revelação divina. Enquanto for preciso denunciar o pecado, enquanto os fiéis precisarem de admoestação quanto à sua conduta, enquanto houver falsificadores da palavra de Deus, essa epístola será um estandarte levantado contra tudo isso. Jamais a igreja deve negligenciar esta escritura que o Espírito Santo tem inspirado para libertar a igreja da apostasia e da ruína espiritual. Então, o desafio, batalhar pela fé. No capítulo 1, versículo 1 tem a saudação, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz, o amor vos sejam multiplicados. Judas tinha outro tema em mente ao escrever a sua epístola, mas com o surgimento das atividades dos falsos mestres, passou a exortar os irmãos a pelejarem com todo ardor pela fé ortodoxa, o que não seria fácil. Portanto, Judas começa sua carta com uma forte declaração de confiança em face desse perigo ameaçador. O Consolador os estava convocando a pelejar, por isso não deviam temer o mal que iriam enfrentar. Através do eterno amor de Deus, seriam guardados em Jesus Cristo até o seu retorno. Versículo 2, misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Judas desejava que seus leitores tivessem graça, misericórdia e verdade multiplicada. Entretanto, reconhecia o perigo dos falsos mestres, diluindo suas vidas espirituais e fazendo com que esta multiplicação se tornasse impossível. Se isto acontecesse, nada teriam para apresentar a Cristo quanto diante de seu tribunal. Notemos as palavras de Cristo concernente a essa situação. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Mateus 13, 12. Isso significa que, se eles não resistissem aos falsos ensinos, perderiam muitas das bênçãos prometidas por ele, uma vez que doutrinas falsas destroem a fé. No versículo 3, temos: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da vossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todos foi entregue aos santos. Através do Espírito Santo, Judas recebeu o mandamento quanto à preservação da fé e de se lutar por ela. A fé entregue aos santos é a soma da doutrina cristã contida na palavra de Deus. Consistia dos ensinos dos apóstolos e o conteúdo dos 4 evangelhos. Também os ensinos do Antigo Testamento faziam parte desta fé, como está demonstrada pelo testemunho de todo o Novo Testamento, o qual contém inúmeras citações. A expressão uma vez por todas enfatiza a finalidade da revelação em Cristo, a revelação completa. A importância mais para Judas, o caso não era meramente doutrinário, propagando algo superficial e infantil, não. Tratava-se de assuntos vitais colocados em jogo, tendo o caminho falso de um lado e do outro o caminho da verdade. O escritor não mostra que, assim como a verdadeira sabedoria e a viva esperança caminham juntos, do mesmo modo estão a falsa doutrina e a destruição final. A igreja morrerá espiritualmente se as heresias prevalecerem em seu meio. Nos dias de hoje ouvimos dizer: não importa o que você crê, o que importa é o seu modo de viver. De início isso parece certo, mas está totalmente errado.
pois o nosso modo de viver é determinado por aquilo que cremos. Judas, ciente disso, ensina-nos que a sã doutrina é de máxima importância. Sua epístola é como um aviso: perigo na igreja. Ante tantas controvérsias, o Espírito Santo está procurando homens que, por amor ao Evangelho, assumam a responsabilidade de lutar em defesa da nossa fé. Eis aí o desafio do Espírito Santo através de Judas. Então a gente tem que cuidar, né? Que hoje a gente tem que ser feliz. O importante é ser feliz. Então não é bem assim, né? O que a gente tem que entender é que nós estamos, né, aqui de passagem, né? Que a nossa felicidade é eterna, né? E vai acontecer lá quando Jesus vir buscar a igreja e nos buscar, né? Então é mais provável que nós passarmos muitas dificuldades, tribulações, né, sofrimentos nesse mundo do que alegria. Então, não se deixe enganar, né, por essas falsas mentiras de Satanás, né, que nós temos que ser felizes. Então, batalhardes diligentemente, né? Definição do grego no Novo Testamento, né? O autor da Epístola de Judas nos fala em batalhardes diligentemente pela fé. Observemos essa palavra que o Espírito Santo escolheu usar para instruir a igreja, né? A expressão grega forte, epagonizomai, é traduzida por batalhar diligentemente. Provém da palavra grega agon, que indica força ativa. Vemos a interpretação da palavra agon que nossa reação quanto a ensinos falsos deve ser idêntica de um alarme, levantando-nos a, primeiro, um envolvimento numa batalha ou peleja, a qual pretendemos vencer através da ajuda do Espírito Santo. B. Batalhar nessa peleja com todo esforço, vigor e força máxima. C. Reconhecer que se trata de uma batalha de vida ou morte e que é perigosa, pois nosso inimigo é Satanás, manifesto principalmente através de homens ímpios e maus. Judas não é o único escritor usado pelo Espírito Santo para nos avisar quanto à ação de falsos mestres. O assunto é de tão grande destaque que, percorrendo as páginas do Novo Testamento, vemos constantemente as exortações do Espírito Santo para se batalhar pela fé e acautelar-se dos ensinos enganosos. Cristo menciona aqueles que ensinam doutrinas que são preceitos de homens, em Mateus 15:9, em Mateus 7:16. Ele nos adverte: acautelai-vos dos falsos mestres, pelos seus frutos os conhecereis. Também em Mateus 24:11, levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muito. Avisa-nos o apóstolo Paulo. Esse grande servo do Senhor, durante todo o seu ministério, lutou contra heresias e maus ensinos. De fato, Paulo se considerava chamado para esta missão e por isso escreve aos Filipenses, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho, Filipenses 1:16. Em 2 Coríntios 11:13 ele fala de certos homens como falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Suas palavras em 2 Timóteo 4:3 são: haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Além disso, ele chama a atenção dos obreiros de Éfeso, dizendo: atendei por vós. Eu sei que depois de minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão rebanho, homens falando coisas pervertidas. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Atos capítulo 20, 28 a 31. Avisa-nos o apóstolo Pedro: atentemos para as exortações desse fiel homem de Deus. É possível que Pedro estivesse se dirigindo aos mesmos destinatários da Epístola de Judas. Haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Avisa-nos o apóstolo Paulo. Finalmente citamos as palavras do apóstolo amado, que assim escreve: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora. Acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, segunda Epístola de João, versículo 7 e versículo 8.
método que Satanás usa para enfrentar a igreja. Está bem claro que o diabo tem desde sempre desafiado a igreja. Seu método mais eficiente é o ensino enganador, que destrói a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Estamos avisados, saibamos com certeza que o ensino falso tenta se infiltrar entre nós, a Igreja de Cristo. Nossa responsabilidade é pelejar e batalhar diligentemente pelo Evangelho, pelo qual Jesus morreu ao nos entregar. Então, né, a gente vê que a batalha, né, a batalha pela fé, né, o desafio batalhar pela fé, não vem de hoje. Né, como eu falei na aula 8 lá, sobre uma seita aí, né, que se infiltra até no meio da igreja, né, falando que só serão salvos aqueles, né, aqueles que, que pronunciaram o verdadeiro nome do Senhor, né? Então, quando se faz isso, né, que fala que é através do nome de Deus, né, que vem a salvação, você anula a morte de Cristo na cruz. E quando você anula a morte de Cristo na cruz, você nega o nome de Jesus. E o próprio Jesus falou que todo aquele que negar ele, né, será negado diante do Pai. Então não se deixe enganar, não se deixe enganar. É só através de Jesus Cristo que nós temos acesso ao Pai. Se não for através de Jesus, nós não temos acesso ao Pai. Então cuide com essas heresias, né? É uma seita demoníaca mesmo, né? Que a primeiro momento as pessoas olham, tá falando de Deus, eles falam de Deus, né? Mas eles estão negando a morte de Cristo, estão negando o nome de Jesus, que é sobre todo o nome. Né? Nós não negamos Deus, nós amamos a Deus sobre todas as coisas, mas Jesus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então nós temos que amar Deus Pai, nós temos que amar Deus Filho, nós temos que amar Deus Espírito Santo, porque os três são um só. Então, quando nós fazemos isso, nós negamos Jesus. Então cuidem para não negar Jesus nas coisinhas bem simples. O caráter e o destino dos falsos mestres. No versículo 4, nós temos duas alegações básicas. Né? Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para essa condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo. Então, estão vendo? Então isso existe hoje em dia ainda. Nós temos que cuidar com isso. Tem várias doutrinas, né, que negam o nome de Jesus, que negam a salvação através de Cristo. São seitas. Todas as religiões, né, que alteram a Bíblia, alteram, né, o significado da palavra de Deus, né, ou atacam a figura do Senhor Jesus, elas são seitas. Né? Assim como a Testemunha de Jeová é uma seita, assim como essa igreja aí do nome do Senhor, aí, que eles falam, aí tem um monte de nome, mas é a mesma coisa, né? A mesma ideologia, né? Então a gente tem que cuidar, tá? Cuidem, né? Então Judas afirma que os falsos mestres são culpados por dois erros. Eles transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único Senhor e soberano e Senhor Jesus Cristo, né? O versículo 4. Aparentemente, esses erros eram um tipo de antinomianismo. Né? O antinomianismo, né, do grego anti, contra, nomos, lei, doutrina que assevera não haver mais necessidade de observar as leis morais do Antigo Testamento. Alegam os antinoministas que, salvos pela fé em Cristo Jesus, já estamos livres da tutela de Moisés. Ignoram, porém, serem as ordenanças morais do Antigo Testamento pertencentes ao elenco do direito natural que o Criador incrustara na alma de Adão. Como podemos desprezar os 10 mandamentos? Todo crente piedoso os observa, pois o Cristo não veio para revogá-los, veio cumpri-los e sublimá-los. Então, tais mestres, né, os antimonianistas,
Tais mestres viram na liberdade que Cristo tinha provido para os homens não a libertação do pecado, mas a liberdade para pecar. Esta heresia era tão radical e havia se afastado tanto da lei que não tinha qualquer freio, prevalecendo a imoralidade. Hoje em dia tem igreja ainda que prega isso, tá? Tem igreja que não importa mais o que nós fazemos, né? Porque Cristo já morreu na cruz por nós. Então quer dizer que eu posso pecar, continuar pecando. E não é bem isso, né? Santificação é diária, né? Porque nós temos, para chegar perante Deus, nós temos que ser santos. Nos versículos 5 e 6, nós temos duas advertências. Né? Exemplos da punição dos ímpios. Né? Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Então, Judas declara especificamente o que ocorrerá aos seus oponentes e àqueles que os seguem, apresentando essas advertências por meio de 2 casos de julgamento divino, a saber, Israel. Nesse exemplo, Judas mostra-nos o juízo terrível a que o próprio povo de Deus está sujeito. Até os redimidos podem se desviar e se encontrarem numa situação bastante precária como esta. A dura exortação de Judas aqui é semelhante à de Paulo, registrada no texto de 1 Coríntios 10, capítulo 10, versículo 11 e 12. Ele baseia seu argumento no destino de Israel apóstata e indica que este mesmo destino ou consequência pode alcançar os apóstolos. Segundo, os anjos. O escritor aqui se refere ao pecado e seu resultado sobre os anjos caídos. O que os levou a cair foi concupiscência e soberba. Havia arrogância na vida dos falsos mestres? Então, lembramos-nos de que a arrogância arruinou os anjos. Estavam os falsos mestres sendo dominados por paixões carnais? Isso também causou a queda dos anjos. Que isso seja igualmente uma advertência aos leitores. Deus tem um limite de tolerância. Seu juízo recai sobre todos os soberbos, até mesmo sobre os anjos. Né? As cidades de Sodoma e Gomorra e outras vizinhas. Versículo 7. Né? Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se impregnado a prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Né? As mesmas características de soberba e concupiscência são encontradas no texto em estudo e acrescenta-se, né, a natureza anormal dos habitantes do mundo de então. Né? Ao que tudo parece, os homens dessas cidades praticavam o homossexualismo, né? outras aberrações. Né? Esse julgamento significava uma advertência permanente à posteridade. O aviso mostra que o triunfo do mal dura pouco. O juízo de Deus, ainda que pareça demorar, certamente virá e será eterno. Esse que é o grande problema. Né? O caráter e suas práticas, versículo 8 ao 11. Né? Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminavam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo inflamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quando a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem, por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Começando com o versículo 8, Judas escreve a maneira ímpia de ver desses homens. Os falsos mestres são denunciados por suas paixões, rebeldia e reverência. Pela expressão contaminam a carne, deduzimos que pregavam e praticavam crassa imoralidade. Estavam afundados na indecência, na fornicação, no adultério e na concupiscência. No versículo 12 e
13, nós vemos a falsidade total, versículos 12 e 13. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelo vento, árvores em plena estação dos frutos destes desprovidos, duplamente mortas, desraigadas. Ondas bravias no mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para os quais tem sido guardadas a negridão das trevas para sempre. O autor recorre a 6 metáforas para descrever esses mestres falsos. Tais retratos são aplicáveis ao ensino falso e à especulação teológica dos nossos dias. São perigosos quais rochas submersas, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelida pelo vento, árvores duplamente mortas e desraigadas, ondas bravias do mar espumando seu próprio lixo e estrelas errantes. No versículo 14 a 16, a profecia de Enoque se aplica aos falsos mestres. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propagando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Judas conclui sua denúncia citando o que foi profetizado por Enoque sobre o julgamento infalível dos enganadores. Juízo este que se dará na volta de Cristo. Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades. O versículo 17, fala, lembrados das palavras dos apóstolos, Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Judas trata primeiramente dos erros dos falsos mestres para depois voltar aos seus leitores, alertando-os contra o perigo da apostasia. Diz que eles se protegerão do engano se não esquecerem das previsões dos apóstolos sobre o surgimento dos falsos mestres da própria Igreja de Cristo. Assim, fazendo, estarão batalhando pela fé. Lembrai-vos, tendo aqui o primeiro imperativo usado por Judas, ele deseja que seus leitores meditem bem sobre aquilo que os apóstolos lhe transmitiram. Essas palavras dos apóstolos encontram-se presentes nos seguintes trechos, Atos 20, versículo 29 e 30, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 em diante, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 em diante, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3, e 1 João, capítulo 2, versículo 18 ao 23. O autor está assim mostrando que, bem antes que a apostasia surja, tudo já está devidamente revelado pela palavra profética. Esses são os últimos dias, e eles estarão infiltrados pelos falsos mestres. O valor do retorno à palavra em nossos dias. A epístola deve exercer no leitor de hoje a mesma impressão e impacto que exerce sobre os crentes primitivos. É isto que temos visto na vida daqueles que procuram viver de maneira santificada, cercados ao mesmo tempo de crentes de crescente apostasia e libertinagem no meio de grupos que se dizem cristãos. Quanto mais nos conscientizarmos de que estamos vivendo os últimos dias, mais devemos guardar no coração a demonstração dessa carta. Hoje o cristianismo está sendo atacado por esta praga repelente como nunca. Sob o disfarce de imponente eruditismo, os modernistas de hoje atacam a Bíblia, procuram aniquilar a sua autoridade divina e seu elemento sobrenatural.
declaram que uma grande parte da Bíblia não é verdadeira e que consiste de mitos, lendas e erros. Esta visão tem aberto o caminho para a teoria evolucionista e para uma falsa psicologia que está minando o cristianismo. Tem contribuído mais do que qualquer outra coisa para a degradação moral que presenciamos em nosso tempo. Estamos presenciando o surgimento de um evangelho social, do Concílio Mundial de Igrejas e de um movimento ecumênico. Todas essas iniciativas consideram a Bíblia. Porém, continuamos a afirmar que toda ela, palavra após palavra, foi nos concedida por inspiração divina. As Escrituras são infalíveis e verdadeiras em todos os seus aspectos. Os hereges preditos por Judas têm surgido em todas as épocas do cristianismo. Eles acham que um crente pode pertencer ao mundo e ao reino de Deus ao mesmo tempo. São os escarnecedores, do versículo 18. Consideram-se crentes superiores, liberais e mais espirituais do que os outros que não concordam com elas. Os falsos mestres de hoje declaram-se cheios de espírito. Alegam que Deus não se importa com seu modo de vida, mas somente com seus corações. Isso é uma das mais puras mentiras de Satanás. Então, há dois outros ensinos falsos e perigosos que ameaçam a Igreja de Cristo no mundo de hoje, apresentados resumidamente para que sejam com facilidade reconhecidos quando tentarem se introduzir na igreja. Primeiro, teoria da libertação. Trata-se de um novo desafio à fé cristã ortodoxa originado na América Latina. O ponto focal da teoria da libertação afeta a missão da igreja no mundo. Os adeptos desse pensamento geralmente se inspiram na teologia secular, na política revolucionária e ideologias de origem marxista. Ensina que a missão principal da igreja é cuidar dos problemas sociais existentes na vida dos povos. A preocupação dessa doutrina é estudar as causas da solução das chamadas injustiças sociais. Para alcançar esse objetivo, servem-se até de meios políticos e revolucionários. Ganhar os perdidos para Jesus e fazer os discípulos, isto é, cumprir a grande comissão de Jesus, é considerado má interpretação da Bíblia e, portanto, rejeitado. Para combater essa heresia, precisamos saber que este procedimento não se encontra no Novo Testamento. Em nenhum lugar é a igreja ordenada a transformar a sociedade, cuidando simplesmente de seus problemas sociais. A igreja compete fazer exatamente o que a teologia da libertação rejeita, a saber, reconciliar a humanidade com Jesus reconciliar a humanidade com Deus através de Jesus Cristo e batizar convertidos, fazendo membros do corpo de Cristo. Não que a igreja não possa fazer o serviço social, sim, isso também é uma função da igreja, mas a principal, o mandamento, a função da igreja é reconciliar a humanidade com Deus através de Jesus Cristo e batizar os convertidos, fazendo-os membros do corpo de Cristo. Então essa é a função da igreja. Sim, o próprio Jesus fala que nós temos que cuidar da viúva, do órfão e do necessitado, e do estrangeiro. Então, mas essa não é a principal função da igreja. A principal função da igreja é, como nós vimos, como nós sabemos, é levar, reconciliar a humanidade com Deus através de Jesus Cristo. Tá? Então, não se deixe enganar. Segundo, o evangelho da confissão positiva e da prosperidade. O outro ensino falso é proveniente da América do Norte, dos meios pentecostais principalmente. É o chamado culto da prosperidade. Seus ensinos estão se difundindo rapidamente por toda a parte do globo, inclusive no Brasil. Para isso usam literaturas, fitas, pregações, muitas coisas. Citando determinados textos bíblicos, falsos mestres ensinam que todo crente, através da sua fé e confissão, pode obter tudo o que quiser. Suas frases mais comuns são: sirva a Deus e enriqueça, e faça a coisa certa e terá tudo o que desejar: saúde, sucesso e prosperidade financeira. Seus ensinos não falam de renúncia, como demonstrava a vida dos crentes no primeiro século. Tal movimento continuadamente reafirma que Deus deseja que todos sejam prósperos, ricos em bens materiais. Quem é pobre o é porque está fora da vontade do Pai. A pessoa pobre, dizem, vive uma vida derrotada por causa das mentiras de Satanás. Trata-se de interpretação errônea das Escrituras juntamente com o egoísmo do homem. 3 fatores precisam ter em mente para combatermos essa doutrina enganadora. Primeiro, suas
afirmações não são bíblicas, estão baseadas em uma hermenêutica pervertida, que rejeita o significado pleno e claro das Escrituras. Segundo, ignora centenas de versículos que ensinam sobre a vida de renúncia do cristão. A Bíblia ensina que cristão é o homem da cruz, do sacrifício. Relega a vida de grandes homens da Bíblia e da história que sofreram carência e necessidade, apesar de sua fé e dedicação total ao Mestre. Então, esses dois casos, né, a teologia da libertação que nós vimos, né, fundada, né, elas são alicerçadas em cima de ideias, né, marxistas, né, ou que a gente pode falar de ideias de esquerda, né, e né, da prosperidade, em que nós temos que ser prósperos, né, que nós somos filhos, né, o dom do ouro e da prata, por isso nós podemos ter tudo que nós queremos. Na verdade não é assim, né? Isso não quer dizer nós somos chamados, né, para estar levando, né, as boas novas, o evangelho, né, fazendo com que a humanidade se reconcilie com Deus através de Jesus Cristo. Nada, isso não quer dizer que nós não possamos ser prósperos, né? Isso não quer dizer que nós não possamos ter dinheiro, né? Claro que nós temos, né, através de Deus, através de Jesus Cristo, nós podemos ter uma família abençoada, né, termos boas casas, né, ter uma condição de vida boa, né, mas se nós também não tivermos isso, não quer dizer que nós temos algum problema, né? Muitas vezes não é a vontade de Deus, nós temos que entender também, né? Até se eu não me engano, em Eclesiastes, que fala que riqueza é dom de Deus, né? Então Deus dá os dons para quem Ele quer. Se Ele não quer me tornar milionário e rico, então, né, glória a Deus. A única coisa que Ele diz é que nada nos faltará, né? Se a gente procurar primeiro o reino do céu e suas justiças, né, todas as demais coisas serão acrescentadas, né? Então, o básico não nos faltará, né? Como não faltou, né, para todos aqueles que vieram, né, depois de Cristo, né, grandes homens de Deus. Isso não quer dizer que eles não foram apedrejados, açoitados, né, passaram fome, passaram frio, né? Então, por que esses homens, né, não foram ricos e prósperos? Né? Será que eles tinham algum problema? Eles tinham pecados? Né? Claro que não, né? Mas isso é uma inversão, né, da palavra de Deus. Amém, queridos? E como batalhar pela fé, né? No texto anterior, nós vimos que o ingrediente essencial para se pelejar pela fé é estarmos cientes da presença de falsos mestres na igreja. Judas nos admoesta, né, a nunca nos esquecermos disso. Ele, então, indica mais maneiras para se pelejar e se precaver do erro. Vejamos, então, né, quais são. Em Judas 20, vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Então, Judas reconhece que a falsa doutrina será identificada e rejeitada por aqueles que são espiritualmente sólidos na fé. Deste modo, ele afirma, edificando-vos na vossa fé santíssima. Versículo 20. A fé santíssima é a batalha da revelação cristã. Em primeiro lugar, temos que estudar a palavra de Deus e conhecer a doutrina verdadeira da Igreja de Cristo. É por esse estudo e conhecimento que seremos capazes de identificar o erro quando esse surgir. A batalha contra falsos ensinos não é ganha através de falsos argumentos. Para um comentário desse assunto, leamos 2 Coríntios 10. Deixa eu pegar aqui. 2 Coríntios 10, 3 ou 5. 3 ou 5. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, assim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, elevando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então,
né? A batalha contra os falsos ensinos é isso, né? Que nossas armas da milícia não são carnais, sim poderosas em Deus, né? Para destruir fortalezas e sofismas, né? Em segundo lugar, ajuda, né? Nos exorta a orarmos no Espírito Santo, como forma de neutralizarmos as forças de Satanás e anularmos sua obra maligna. Orar para que Deus manifeste luz e confunda os falsos mestres, os ensinos do liberalismo, nunca serão bem-vindos na igreja dirigida pelo Espírito Santo mediante orações. A igreja que substituir a oração e o ensino bíblico que vivifica por outras práticas, cedo cairá nas garras de Satanás. No versículo 21, ele manda guardai os mandamentos, né? Guardai-vos, né, no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então, em terceiro lugar, precisamos nos manter dentro da esfera do amor de Deus. Judas nos admoesta a fim de cumprirmos, né, o pacto de amor para com Deus. Como faremos isso? Jesus revela em João 15:10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Para permanecermos no amor de Deus, temos que permanecer até o fim na obediência à sua palavra. Assim Deus pode nos amar-nos e conceder os dons do seu amor. Em quarto lugar, o erro pode ser evitado pela sensação veemente de expectativa da vinda do nosso Senhor. O elemento futuro muitas vezes é negligenciado na teologia liberal de hoje, e isso leva a uma acentuação dos trabalhos sociais, excluindo assim o trabalho evangelístico designado a todos nós por Jesus Cristo. No versículo 22 e 23, E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-vos, arrebatando-os do fogo, quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Judas menciona seus leitores. O que fazer contra os falsos mestres, referindo-se a dois grupos, conforme o texto. O primeiro fala de pessoas possuídas pela dúvida, aquelas que estão começando a vacilar. Alguém precisa começar a convencê-las por meio de argumentos bíblicos. Para isso, precisa conhecer a fé muito bem. O segundo grupo é formado por aqueles que vivem na prática deliberada do pecado, pelo quais devemos orar, evitando-os, contudo, até que se arrependam. Deixem seus pecados e voltem à comunhão na igreja. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-vos, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. No capítulo 20, no versículo 24 e 25, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Senhor, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Então é perigoso vivermos para Cristo em uma atmosfera de ensinamentos falsos e de moral sedutora. Seria melhor ao cristão evitar tal situação? Não. É preciso avançarmos contra as forças do mal. Devemos enfrentar o perigo com quantos somos fortes pelo poder de Deus. Este é o impulso e o contexto desses últimos versículos de Judas. A doxologia nos lembra do poder de Deus. Poder para nos guardar de tropeços, poder para nos apresentar com exultação, imaculados diante de sua glória. Somente o nosso Deus pode fazer isso. Que conceito profundo do céu! Um dia chegaremos lá e nos apresentaremos ao Senhor, não nos afastando timidamente de sua presença. Pelo Espírito Santo, podemos dizer, juntamente com Paulo, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4,7. A Deus somente toda a alegria. Amém, queridos? Que maravilha, hein? Que ensino essa epístola de Paulo. De Judas, né? É mesmo fica mesmo um alerta para nós, né? Que nós não sejamos enganados pelos falsos mestres. Então nós vimos aí, né, o tempo todo, né, a Bíblia nos avisando, sobre os falsos profetas, né, as falsas heresias, né, os falsos ensinamentos. As falsas heresias, não, as heresias, né? E parece que muitas vezes nós não nos damos
né, conta disso, né? Então, não se deixe enganar por todas essas teologias que estão aparecendo hoje em dia aí, que o importante é ser feliz, né, que você pode fazer tudo, que você tem o poder, você tem, né, que você pode fazer tudo. Não, né? Tudo eu posso fazer, né? Mas tem coisas que não me convêm. Né? Então, como é que eu vou saber o que me convém e o que não me convém? É através disso aqui, ó, da Bíblia, da palavra de Deus. Através disso aqui. Se isso aqui diz que eu posso, eu faço. Se aqui não me fala nada, então eu não faço. Né? Então, pelo poder da palavra de Deus, né, que é isso aqui, a Bíblia é uma palavra profética, né? Então toda vez que nós estamos lendo a palavra da Bíblia, né, nós estamos lendo a Bíblia em voz alta, nós estamos profetizando que a palavra de Deus é profecia, né? Então que nós não sejamos, né, nós vamos ser, né, tentados, nós vamos ser expostos a falsas doutrinas, a falsos mestres, mas como bons conhecedores da palavra, né? Como bons conhecedores da palavra, eles até podem tentar nos enganar, né? Mas a palavra de Deus, né? E nós orando para o Espírito Santo que eles não nos deixem nos enganar, né? Que nós não sejamos enganados, que o Espírito Santo de Deus nos dê a revelação da verdade, né? Nós não somos enganados. Então, queridos, aqui chegamos ao fim, né, de mais um estudo, né? Hoje, dessa vez nós estudamos, né, as epístolas gerais, né? Nós passamos aí, né, 10 semanas estudando as epístolas gerais, né? Nós vimos, né, a epístola de Tiago, a epístola de Pedro, né? A primeira epístola de Pedro, a segunda epístola de Pedro, né? A primeira epístola de João, né? A segunda e terceira epístola de João e a epístola de Judas. Então, né, nos lembrando, né, que faz parte das epístolas gerais também Hebreus, né, mas Hebreus nós estudaremos ela separada, né? Então, serão 10 semanas só de Hebreus. Tá bom, queridos? Então, eu agradeço a todos mesmo, né, que, né, pela perseverança de estudar, do estudo da palavra, dessas aulas, de ler a palavra, de meditar nela. Né? Eu agradeço a Deus por suas vidas e clamo ao Senhor mesmo que coloque no seu coração, né, essa chama, essa vontade de estar sempre se aprofundando mais, né, em nome de Jesus, que Jesus mesmo, né, possa estar feliz, né, lá à direita de Deus Pai, né, com o empenho de cada um de vocês. E até o próximo estudo, né, até o próximo estudo, né, que a gente vai ver ainda. Tô pensando aí, vamos talvez reformular algumas coisas, né, mas eu vou colocar lá no grupo, lá, fazer um vídeo lá e vou colocar no grupo do WhatsApp lá, né, pra gente ver o que a gente vai fazer, tá? Deus abençoe cada um, que Deus venha mesmo guardá-los mesmo das falsas doutrinas, dos falsos mestres, das heresias colocadas hoje em dia no meio da igreja, né, heresias essa, né, que levam sim seu povo ao afastamento de Deus, né, que, né, cada um possa mesmo ter a revelação do Espírito Santo toda vez que vê, né, essas heresias que são passadas aí nos cultos, nas televisões, né, nos vídeos aí, né, em panfletos, em tudo que é colocado, né, que o Espírito Santo venha revelar para vocês, né, cada um, tá? Que Deus abençoe a cada um, né, e até o próximo estudo, né, se Deus assim o permitir. Amém, queridos? Deus abençoe a todos e que tenham uma ótima e próspera vida no Senhor. Amém? Deus abençoe a todos.